Uma brasileira está entre os 11 mortos em um atropelamento em massa em Vancouver, no Canadá, no fim de semana. Kira Salim, de 34 anos, vivia havia 3 anos no Canadá. O atropelamento, durante uma festa da comunidade imigrante filipina no país, surpreendeu a campanha para as eleições que ocorrem hoje no Canadá e pode afetar a definição do novo primeiro-ministro. Fred, vamos entender mais sobre essa tragédia, como ela aconteceu, o que se sabe até agora e, claro, os impactos dela. Isso. Foi na madrugada de domingo aqui no Brasil, noite de sábado no Canadá, em Vancouver, um homem de 30 anos dirigindo uma SUV, ele arremeteu contra essa festa, né, do Lapu Lapu, da comunidade filipina em Vancouver, né, na Colômbia Britânica. Os filipinos, eles respondem por mais ou menos 6% da população dessa comunidade ali, e essa data foi considerada uma data oficial do governo da Colômbia Britânica, de Vancouver especificamente, justamente por causa dessa pressão. Esse homem, a polícia inicialmente não está considerando isso um atentado terrorista. O homem, ele morava ali na região, ele tem um histórico com alguns problemas psiquiátricos, né? No ano passado ele perdeu o irmão assassinado. Posteriormente ele se comunicou com a polícia alertando que a mãe dele, com quem ele vivia, tentou suicídio, e ele aparentava alguns sinais de confusão quando ele foi detido pelas pessoas que estavam nessa festa. E aí, então, tem essa situação, né, de uma festa de imigrantes, né, do povo filipino, com imigrantes mortos, né, como é o caso da brasileira, e aí agora tem essa situação de eleição no Canadá. Qual é essa situação política hoje, Fred? Esse evento, né, morreram pessoas de 5 a 65 anos, segundo a polícia local. O que acontece? Ele fecha a campanha esse evento trágico fechou a campanha para a eleição que acontece hoje, que vai até o final do dia hoje no Canadá, e foi uma eleição bastante turbulenta, né? Primeiro, começou com a renúncia do Justin Trudeau, o primeiro-ministro, já no início do ano, muito pressionado. Ele, apesar de ter sido uma figura muito destacada tanto no Canadá quanto no mundo durante o período da pandemia, ele ganhou uma imagem progressista, se contrapôs muito aos processos mais retrógrados na América do Norte. Mas nos últimos tempos ele passou por um período de muita contestação. Ele estava com uma rejeição de 60% da população quando ele renunciou. Ele havia perdido o vice-primeiro-ministro e a ministra da Economia no mesmo período. E ele era muito pressionado justamente pelos conservadores. Por quê? Uma parte pela questão econômica, o crescimento do custo de vida. Segundo, a pressão que o país estava tendo por causa das políticas migratórias do Justin Trudeau. Ele havia permitido a entrada de até 200 mil migrantes por ano no país, e os conservadores, eles estavam questionando como que isso afetava o serviço social para os cidadãos canadenses. E, além disso, o atual candidato, quando o Justin Trudeau renunciou, deixa eu pegar na minha cola aqui o nome dele. Mark Carney. Não, Mark Carney é o liberal. Ah, sim. Pierre Poilievre. O Pierre Poilievre, ele batia muito forte nisso. Ele se associou à imagem nacionalista. Ele fala até do Canadá em primeiro lugar, numa emulação do Make America Great Again do Donald Trump. Mas isso, como ele tinha 20% de vantagem nessa época, agora com as tarifas do Trump contra o Canadá, e o Canadá exporta, responsável por 70% das exportações canadenses são para os Estados Unidos, e houve uma manifestação muito significativa da população canadense em reação a essa política norte-americana, inclusive rebatizando produtos, desistindo de comprar produtos americanos. Ele sentiu o impacto e houve um crescimento do Mark Carney, que é um neopolítico, né? Ele não era político, ele basicamente era um economista ligado inclusive ao Banco da Grã-Bretanha, né? O Banco da Inglaterra, e ele voltou para o Canadá
justamente para poder ajudar nessa reconstrução. E ele também teve uma ação muito consistente contra o Donald Trump, né? Então, a atual eleição, né, nós fizemos um slide que mostra mais ou menos como é que está a situação agora, né? Foi essa última pesquisa da Ipsos, divulgada no sábado, mostra o Mark Carney, né, que é do Partido Liberal, do Justin Trudeau, à frente, 44%. Essa pesquisa tem uma margem de erro de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo. Ou seja, então você vê que está muito próximo. O Pierre Poilievre, ele tem 40%, mas de qualquer forma, eles vão precisar, qualquer um que vença, de apoio. Essa terceira força dos quebecois é um partido separatista. Ele prega a separação da província do Quebec, né? Então ele não é uma força muito confiável. Então daí surge esse terceiro partido, que é o Novo Partido Democrático, que era aliado de Justin Trudeau e dos liberais, mas saiu para formar uma nova força independente, e ele está tentando se consolidar. Essa é uma força, mas todos os três partidos são partidos de centro. Os partidos um pouco mais à esquerda são os verdes, né? E alguns dos independentes. E você tem um partido um pouco mais à direita, que seria possível de alinhar com o Pierre Poilievre dos conservadores, que é o Partido Popular do Canadá, mas ele está aparecendo ainda com a votação muito incipiente. Então é preciso ficar atento a essa força, né, do Jagmeet Singh, que é Sikh, né? Ele, apesar de ser canadense, ele é de religião Sikh, e o Canadá tem toda essa pluralidade, desculpa, saiu do trava-língua, né? E é uma marca muito grande do país. Então, hoje ainda vai ter toda a votação. Espera-se que o resultado saia já de hoje para amanhã no horário brasileiro, né? O Canadá é o segundo maior país do planeta, né? Só perde em extensão territorial para a Rússia. Então, são mais ou menos 6 ou 7 fusos horários. Partes do país são praticamente inabitáveis por causa do clima, então há uma expectativa de que haja toda assim, uma certa dificuldade, mas vamos lá, é um país que ainda tem muita evolução no processo democrático, é um país de instituições democráticas consolidadas, e o que está acontecendo é exatamente isso. E só para reforçar a ligação entre esse atentado e isso, é que os conservadores também batem muito nos liberais na questão da violência e da segurança pública. Como eu falei, ele acaba sendo um espelho dessas propostas do Trump nos Estados Unidos. Os conservadores estão tentando implantar no Canadá. Mas, como eu falei aqui, essa reação da população às tarifas e como isso pode impactar de forma muito severa na economia do país, acabou minando um pouco dessa vantagem que ele tinha, e vamos ver como que pode sair daqui esse resultado. Agora, a votação não é individual, o Canadá é um país parlamentarista, então quem vai governar vai depender da maioria das cadeiras no parlamento, que esse ano também ampliou, agora são 343 cadeiras, então quem tiver a maioria precisa de 172 cadeiras. Então, o partido que conseguir essa maioria, e se não conseguir 172, conseguir formar uma coalizão para governar, é que vai assumir o poder no Canadá. E aí a gente tem essa questão para finalizar, assim, muda-se junto com todo esse contexto que se coloca, né, de um atropelamento, para também esse histórico anterior da relação com os Estados Unidos e com essas políticas do Trump, a expectativa de uma política externa que abarque, né, Fred, que atenda às necessidades do país nesse sentido. Exato. O Canadá, normalmente, ele vota muito focado nas políticas internas, né? Somente em 2 ocasiões, nesse século aqui, assim, que teve votações, né, influenciadas pela política externa. Agora, e, se não me engano, em 2018, justamente na época das discussões dos acordos que levaram ao bloco Estados Unidos, Canadá e México,
né? Então, o que está acontecendo agora é exatamente isso. Essa campanha e a política canadense está oscilando entre a questão nacional e a política externa. O Donald Trump, como eu falei, acabou funcionando como um cabo eleitoral involuntário do partido do liberal, que ele criticou duramente. Fora que o Mark Carney, ele também foi muito duro com relação àquela ameaça do Donald Trump de tornar o Canadá com o 51º estado dos Estados Unidos. Essa ameaça de anexação caiu muito mal sobre a população canadense, né? E há essa questão. E isso pode trazer um trunfo para os liberais continuarem no poder, né? Eles já estão mais ou menos há 9 anos no poder.